Bom dia, Nativa. Bom dia, Tati. Eu venho aqui contar a minha história de amor. Meu nome é Joelma e tudo começou em 2003. Eu era divorciada, morava sozinha com a minha filha, trabalhava fora e tudo estava indo com a mais perfeita paz, com a vida e comigo mesma. Na verdade, eu tinha medo de me relacionar novamente porque minha filha estava entrando na adolescência e eu não queria expor ela a um homem desconhecido, ainda mais que sempre fomos só nós duas mesmo. Minha vizinha vivia brincando comigo por causa dessa situação. Ai, Joelma, você é tão bonita pra ficar assim sozinha. É por opção minha, amiga. Deixa que eu tô bem assim. Ah, você vai ver. Eu vou te arrumar um casamento logo, logo. Eu apenas ria e saía de perto. Porque pra mim estava ótimo do jeito que estava. Meses se passaram e minha amiga engravidou. E então me convidou para ser madrinha da bebê dela. Em outubro do ano seguinte, a criança nasceu. E eu estava toda empolgada na casa da minha vizinha quando o marido dela voltou nesse assunto de arrumar um marido para mim. Uma hora eu vou te apresentar lá para um passageiro do fretado. Ele é um homem sério, divorciado. Ai, não, até você. Eu já até falei de você pra ele. E ele ficou interessado. Eu já falei que eu não tô procurando homem nenhum, não. Tô tranquila. Vocês, hein? 10 dias depois, eu estava chegando do trabalho por volta das 11 da noite e me deparei com a minha vizinha me esperando no portão de casa. Para me pedir um favor. Ela queria que eu ficasse um pouco com a minha afilhada, enquanto ela tomava banho, porque o marido ainda iria demorar para chegar. Eu pensei comigo, 10 minutos a mais ou a menos para eu descansar, não é nada. E afinal era minha afilhada, não é? Ela saiu do banho, nós ainda conversamos um pouquinho e quando eu estava de saída, eu vi o marido dela chegando com um rapaz, o Hildebrando. Eu fiquei tão sem graça. Sabia que eles estavam aprontando alguma, viu? De cara eu não gostei dele. Não queria nem fazer sala. Mas fiquei com pena porque ele também não tinha culpa, coitado, daquela situação. Foi tão enganado quanto eu por eles dois. Foi o meu vizinho que fez o meio de campo falando pra ele que eu queria conhecê-lo. E pra mim falou que ele queria me conhecer. Eu fiquei muito brava. E enquanto o rapaz foi ao banheiro, eu já fui avisando os dois. Eu vou matar vocês dois, sabia? Eu não quero nada com esse rapaz. Não gostei dele. Nem adianta que eu não vou levar ninguém pra minha casa. E não levei mesmo. Mas eu acabei ficando com dó. Então disfarcei a minha raiva, fui até em casa ver como a minha filha estava e voltei para ficar conversando com ele dentro do ônibus que estava propositalmente estacionado bem na frente do meu portão. Estava uma noite maravilhosa, quente, de lua cheia, tudo propício para um casal ficar namorando. Isso se eu não tivesse tão brava com aqueles dois, ou pelo menos se eu tivesse gostado dele, não é? Mas não era o caso. Ficamos ali conversando, horas se passaram, falamos de tudo. Demos muitas risadas, parecia que já nos conhecíamos há anos. Ele era muito simpático, na verdade. Contei toda a minha vida, ele falou da dele, dos desejos futuros. E apesar de passarmos a noite em claro, até que foi legal. Só nos demos conta da hora quando o meu vizinho apareceu, com aquele sorrisinho sarcástico no canto dos lábios, pensando até que tínhamos ficado juntos. Como se diz hoje em dia. E sinceramente, não houve nada dentro daquele ônibus, a não ser uma conversa mesmo, e boas risadas. Quando nos despedimos, ele me disse que eu era muito linda e se era possível eu passar o número do meu telefone. Eu respondi que depois eu passava para ele. E ele me deu o número dele, residencial, e do celular também, do ramal da empresa. Só faltou me dar o CPF, teste do pezinho. No dia seguinte, meu vizinho veio me encher a paciência, querendo saber o que eu tinha feito com o rapaz, porque ele só falava de mim. Disse que estava apaixonado, isso e aquilo. E assim começou a nossa história. O Hildebrando trabalhava cada semana em um horário. E era sempre eu que telefonava para ele. E mais, eu fazia as ligações da casa da minha amiga. Nada mais justo, já que eles fizeram de tudo para nos unir, não é? Só depois de um mês foi que eu passei os meus números de telefone para ele. E a essa altura, nós já estávamos conversando 2 ou 3 horas por dia.
Mas eu ainda não sentia nenhuma atração física por ele. Não era como todo mundo que nessa fase admira os olhos, boca ou corpo, sei lá, ou chega perto e já treme. Eu não tinha gostado de nada. Ele realmente não fazia o meu tipo. O que acabou acontecendo foi que eu gostei muito da voz dele. Sim, ele tinha uma voz, sabe, grave, firme, linda demais. Dava vontade de ligar para ele todos os dias só para ouvir aquela voz. Além disso, os nossos papos eram muito bons. Nossos gostos batiam, os objetivos de vida eram os mesmos. E assim, sem perceber, não é que eu acabei me apaixonando? Isso, e como nunca tinha me apaixonado na vida. Depois de 3 meses conversando, coincidiu de termos folga no mesmo dia. Então fomos almoçar juntos. Eu fui encontrá-lo, e aí sim, sentindo um frio na barriga. Afinal, já fazia 7 anos que eu não me envolvia com ninguém. Cheguei no lugar marcado e já não enxerguei o Hildebrando da mesma forma que eu vi no primeiro encontro. Foi tão mágico que eu não sei nem explicar. Passamos o dia inteiro juntos, fizemos compras e quando fomos embora, pegamos uma chuva, mas uma chuva daquelas. Aí entramos no ônibus ensopados. Você tá molhada, Joel. Nossa, olha o nosso estado, meu Deus. Vamos até a minha casa, eu pego o carro e te levo. A essa hora o mecânico já consertou e deixou o carro na garagem. Fiquei com um pouco de medo, mas acabei aceitando. Não era medo dele, e sim do que eu estava sentindo. E receio também dele achar que, sei lá, eu era fácil demais. Ele, como sempre, foi muito atencioso. Me deu uma toalha, uma camisa e mandou que eu tomasse um banho quente para tirar aquela friagem, que depois ele me levava embora. Mas, para minha surpresa, ele também foi tomar banho no outro banheiro. E nós acabamos saindo praticamente juntos dos nossos banhos. Então eu olhei para ele e não teve jeito. Comecei a beijá-lo. Isso mesmo, foi inevitável. E então nos entregamos um ao outro. Fizemos amor ali, naquele dia. E foi tão maravilhoso. Passamos o final de semana juntos. E depois disso, não conseguimos mais ficar muito tempo sem nos ver. 5 meses depois, fizemos a minha mudança para a casa dele e fomos morar juntos. Ele sempre tratou muito bem a minha filha. Nunca faltou com respeito. E vivíamos muito, muito felizes. Até que no ano de 2006, a minha mãe teve um AVC. Ficou com sequelas. E a minha irmã, que cuidava dela, descobriu um câncer em fase terminal. E o pior, veio a falecer. Então eu, como filha mais velha, trouxe a minha mãe para morar com a gente. E junto com ela, também vieram os 5 filhos da minha irmã falecida. Eu precisei fazer isso porque as crianças tinham acabado de ficar órfãs de pai e mãe em menos de 2 anos. Eu e meu marido não tínhamos filhos juntos. Então, entramos num acordo e pedimos a guarda judicial das crianças. Ele era tão atencioso, tão carinhoso, não dava nem para acreditar. Parecia até que era pai de todas elas, de verdade. No começo, eu vou falar a verdade, foi difícil a adaptação. Mas por sorte, a casa era muito grande e aí deu para acomodar todo mundo. Só que como eu trabalhava fora, sentia muito cansaço físico e mental. E 3 anos depois, começamos a nos desentender por causa desse meu esgotamento. As crianças criavam desavença entre nós. Eu era a tia chata que brigava, corrigia, e o tio Dedé... Dedé era o jeito que eles chamavam o meu amor. Era sempre tão legal. Ele deixava tudo. Eu tentava conversar, acertar meu casamento, mas o Hildebrando não queria saber de discutir a relação e só defendia meus sobrinhos. Você é muito exigente, Joel. Eles não têm paz, tem que pegar mais leve. Eu sei, Hildebrando, mas você tem que me ajudar. Tem muita gente dentro dessa casa, sabe? Precisa ter mais disciplina.
Eles precisam me respeitar. Eu falo uma coisa, você fala outra. Assim não funciona, não é assim que se educa as crianças. Daqui a pouco eles estão mandando na casa, quer dizer, já estão. O meu marido sempre estava contra mim. As crianças achavam nele forças para se proteger e tudo virava uma discussão. A gente não tinha mais paz em casa. Um dia ele não aguentou mais e aí pegou as roupas e foi embora. Não quis nem conversar. Não me deu uma explicação. Simplesmente foi embora. 10 anos de dedicação e ele simplesmente se foi. Eu não mereci nenhuma explicação. Foi uma história de amor que só teve começo e que não teve um fim. Não preciso nem dizer que meu mundo acabou. Sofri demais. Mas pensa que ele se preocupou com as crianças depois? Que nada. Eu que cuidei delas todas sozinha até virarem adultos. Mas não me arrependo. Em 2017, minha mãe faleceu. O Hildebrando se casou com outra pessoa. Meus sobrinhos? Alguns até já se casaram também. E eu continuo sozinha. Queria muito conhecer alguém que me ame, que queira muito amar de novo. Uma pessoa especial para mim. Quando eu estava sossegada, não queria nenhum relacionamento. Os meus vizinhos foram até os meus cupidos. Agora, não aparece ninguém, nem de cupido. Será que ainda vou conhecer alguém e voltar a ser feliz? Aconteceu comigo.